Olá, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu recebo aqui uma pessoa aqui muito especial, porque ele é da área acadêmica, é também aqui ligado à lavagem de dinheiro, é uma área que eu gosto muito de pesquisar. Então eu vou ter a honra de receber aqui o Procurador de Justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, o doutor Arthur Pinto de Lemos Júnior. Seja bem-vindo, procurador. Muito obrigado pelo convite, um prazer em conhecê-lo. Ah, tá. Pois é. Me fala uma coisa hoje. O Ministério Público de São Paulo é muito atuante na lavagem de dinheiro. Como é que está hoje estruturado o MP para fazer o combate à lavagem de dinheiro? Estamos muito bem estruturados para o enfrentamento ao crime de lavagem de dinheiro. Uhum. Na verdade, trata-se de uma política institucional do Ministério Público de São Paulo e, por que não dizer, do Ministério Público brasileiro, mas, Sim. sobretudo, o de São Paulo, que foi o primeiro Ministério Público que criou um grupo especializado no enfrentamento da lavagem de dinheiro, é o GEDEC. 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 Nossa. Eu integrei esse grupo, foi em 2008 que ele foi criado. Eu fiz parte da primeira turma, né, inaugurando aí esse grupo. Então nós temos uma política institucional voltada à apuração dos crimes de lavagem de dinheiro. De nada adianta nós descobrirmos a autoria, a materialidade do crime, responsabilizar o autor dos fatos, o responsável, sem se preocupar com o enriquecimento que está sempre dissimulado pelo grupo criminoso. Uhum. Porque esse lucro ilícito, ele acaba fazendo com que a organização criminosa se perpetue, né, no tempo. Então, a lavagem de dinheiro, ela tem esse objetivo a favor do grupo criminoso. E nós temos, então, a obrigação de apurar, descobrir os mecanismos, e são variados, de Nossa. lavagem de dinheiro. Depende muito do tipo de organização criminosa que nós estamos falando. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de organizações. A organização criminosa que nasce nas comunidades, geralmente relacionadas com o tráfico de drogas. Tráfico de droga. As organizações econômicas criminosas, aquelas que se valem de empresas, e a organização criminosa que se vale de órgãos públicos, do próprio organograma de um órgão público para praticar crimes. As licitações em si, assim. Se vale da própria estrutura do órgão público, né? Imagine como nós já estivemos aqui em São Paulo. Por mais de uma vez nós tivemos máfia dos fiscais. Máfia dos fiscais. Ela é da prefeitura, né? Da prefeitura. Verdade. Ela existe dentro do próprio órgão público, né? E se vale do organograma da própria prefeitura para planejamento de todos os crimes. Em todas essas variáveis de organizações criminosas, nós encontramos uma forma de se praticar a lavagem de dinheiro. Nossa, gostei bem da sua definição. Você dividiu a parte ali aqui do tráfico em si, onde os atos ilícitos do dia a dia, né? Acho que pode ter até contrabando aí também no meio, né? Dessa coisa toda. E a parte econômica, através das empresas, e a parte que envolve as organizações públicas, né? Nossa, mas eu não tinha pensado nessa parte do público. Essa não tinha, é uma novidade para mim, mas especialista, né? E aí me diga uma coisa, qual o conceito de lavagem de dinheiro para o Ministério Público? Eu já escutei a opinião de delegados, eles entendem uma coisa, advogados de defesa entendem tudo o contrário, desqualifica.
E como é que o Ministério Público entende o que que é lavagem de dinheiro? Assim, uma caracterização, um exemplo, o que que seria uma lavagem de dinheiro na prática para o Ministério Público? Olha, eu não vejo como haver divergência a Uhum, respeito do conceito. uhum, O conceito é sempre o mesmo. O que pode variar é a abrangência da lavagem de dinheiro. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a lavagem de dinheiro ela é fruto de uma política institucional estabelecida pela Convenção da ONU de 1988, né, hum, foi que trouxe, que foi ratificada pelo Brasil posteriormente, até virar lei, né, em 1998, mas a abrangência dela é para o combater os proveitos ilícitos dissimulados uhum. por parte de organizações criminosas. Então, nós não podemos vulgarizar o Instituto do combate à lavagem de dinheiro. Não é qualquer dissimulação de valores de origem ilícita que eu vou me valer do instrumento, dos instrumentos da lei de lavagem de dinheiro para fazer esse Ah, combate, entendeu? Então acho que nós temos que tomar esse cuidado, né? Eu tive certa vez, talvez seja nesse é ponto, nesse ponto que há um pouco de divergência, mas o é, significado da lavagem de dinheiro não há é, divergência. é você pegar dinheiro de fonte ilícita e tentar introduzir na economia sem a devida, né? Exatamente. Então, veja, uma vez eu tive um caso em que uma casa de prostituição estava colocando todos os valores arrecadados Hum. do comércio, do sexo que se fazia, numa conta bancária de uma terceira pessoa. Ah, Se entendeu que essa conta bancária, o titular dessa conta bancária, estava praticando lavagem de dinheiro. mas era uma pessoa jurídica ou pessoa Uma física? pessoa física Ah, estava cedendo a sua conta bancária para ocultar os valores auferidos pelo comércio do sexo por parte dessa casa de prostituição, né? hum. Então vejam, se tentou se valer das ferramentas, né, previstas na lei de lavagem de dinheiro para combater uma casa de prostituição. E foi um caso diferente, né? É, bem Porque diferente. não havia uma organização criminosa, né? Havia apenas uma casa de prostituição e a pessoa que gerenciava ali as garotas de programa foi indiciado e eu acabei discordando da visão do delegado de polícia Hum. no que concerne a caracterização da lavagem de dinheiro, Ah, porque exatamente porque a inspiração da lei, né, da lei de lavagem de dinheiro é exatamente estabelecer uma política criminal eficiente para combater crimes de uma magnitude maior, né? A macrocriminalidade, uma criminalidade complexa, complexa. e não para qualquer tipo de delito, embora, em tese, A, seja a possível. lei ela não faz essa distinção, ela só diz que é origem ilícita. Exatamente. E a nossa lei de lavagem de dinheiro é uma lei de terceira geração. Né? Uhum. Isso possibilita que qualquer infração penal, até mesmo contravenções penais, elas podem justificar o crime de lavagem de dinheiro. Então a lavagem de dinheiro, nesse caso aí da casa de prostituição, ela se dá em função da atividade não legalizada da prostituição. Aí Exatamente. tudo que se ganhou a partir dessa atividade não legalizada da prostituição, ela, na verdade, e a pessoa jogava esse dinheiro na conta de um terceiro e aí ia pagamentos e entrava para a economia normal. Então isso é uma lavagem de dinheiro. Exatamente. Em tese, Então, caracteriza. hoje ainda tem, deve ter ainda, né? Ou você acha que esse tipo de delito, de situação não ocorre mais? Não, claro, claro que temos. É, então tem que ser combatido ainda essa coisa toda. Mas ao longo da sua carreira, que você pegou lá a lei, lá onde ela nasceu, foi em 1988 e tal, até virar lei aqui no Brasil, o que que mudou assim nas formas de se lavar dinheiro? Porque
as organizações vão sofisticando, tecnologia, bancos, fintechs, todas essas empresas todas aí, elas vão se modificando e vão tentando enganar, digamos assim, a investigação, vamos dizer. Olha, é bem interessante sua pergunta, porque no início das investigações sobre lavagem de dinheiro, e eu fiz várias buscas e apreensões com a polícia civil, militar, Polícia Federal, e no início das investigações a gente encontrava extratos bancários, recibos de depósitos bancários, em nome de pessoas jurídicas que eram utilizadas para a lavagem de dinheiro. A gente tinha o alvo era certeiro, nós sabíamos que aquele alvo estava envolvido num esquema criminoso, então, de posse de um mandado de busca e apreensão, fazíamos uma busca e encontrávamos com facilidade extratos bancários em nome de terceiras pessoas que eram usadas para a lavagem de dinheiro. Uhum. Isso é uma investigação que eu posso denominar de romântica, né? Bons tempos, porque hoje a gente não encontra mais, né? É muito raro a gente encontrar na gaveta do escritório Extratos bancários. os extratos bancários. Hoje não se faz mais dessa forma, né? Tudo que existe hoje para facilitar a vida e a economia de um grande empresário que tem negócios fora do Brasil, que tem comércio interestadual, que exporta para fora, tudo que existe para facilitar a vida do comércio também é utilizado pelo criminoso. Né? Todas as facilidades tecnológicas e todos os meios de transações financeiras que agilizam, potencializam o comércio, né? Hoje a gente encontra também a utilização pelos criminosos. Então, hoje ficou muito mais difícil, né? Hoje nós temos a moeda virtual, né? Hoje não há mais necessidade de se contratar um doleiro para fazer uma operação de dólar cabo para que o dinheiro apareça, né, no exterior através de uma transação, de uma compensação de uma transação via dólar. Hoje é muito mais fácil, né? Nós temos os cartões bancários também, internacionais, nós temos o comércio de pedras preciosas, que facilitam muito também se levar para o exterior, coloca no dedo de uma mulher um anel, né, brilhante, ou vários anéis, e ela viaja para fora e aquela esmeralda, né, foi comprada com dinheiro de procedência ilícita. Isso é vendido e depois o dinheiro é reinserido. E tem uma variada... E é um negócio que só sendo especialista para saber que aquela joia vale muito dinheiro. Exatamente. Não faz muito tempo que nós encontramos 6 sacos de esmeraldas em Campinas. Mas aí é muito, hein? 6 sacos de esmeraldas verdes, devidamente periciadas, com laudo pericial junto, que era fruto exatamente de lavagem de dinheiro. Então hoje tudo que tem de tecnológico, não só as fintechs, mas todas as transações com moeda virtual potencializaram muito esse espectro de variantes para a lavagem de dinheiro. Então hoje ficou muito mais difícil a investigação. Eu tinha a visão contrária, que eu achava que com a tecnologia, com toda a tecnologia que hoje a polícia, o Ministério Público tem acesso, ficaria mais fácil detectar essas operações. Então, o senhor acha que ficou mais difícil? Ficou mais difícil. Hoje o monitoramento das exchanges ficou muito mais difícil de se fazer. As instituições financeiras, elas monitoram, né, o dinheiro que circula e comunicam o COAF.
Uhum. né? Então, o circuito econômico financeiro ele está bem cercado, existe toda uma prevenção à lavagem de dinheiro que é muito eficiente. O COAF é muito eficiente e recebe informações de todas as pessoas obrigadas pela lei a comunicar o COAF, e isso funciona bastante. O Ministério Público de São Paulo recebe toda semana relatórios de inteligência financeira indicando alvos, possíveis alvos, potenciais alvos de lavagem de dinheiro. Então, E isso já não acontece no mundo virtual. Nós não é, temos um COAF monitorando exchanges para fazer um repórter de transações nesse mundo e de virtual. criptomoeda não tem. Nós não temos. Embora nós façamos isso de outra forma, né, mas nós não temos um COAF ainda vinculado ao Ministério da Justiça ou ao Ministério da Fazenda fazendo esse controle. O COAF hoje está vinculado ao quê? Ao Ministério da Fazenda ou da Justiça? Ao Ministério da Justiça. Da Justiça. Você falou do COAF. Foi sexta-feira passada, ou retrasada, a semana passada, que o Alexandre de Moraes deu uma decisão limitando algumas ações do COAF. Isso vai prejudicar o processo do Ministério Público? Ele disse agora, na decisão dele, pelo que eu entendi, que o COAF só deve agir quando for provocado por uma investigação. É isso. Tá. E o senhor acabou de dizer aqui que ele emitia relatórios com operações suspeitas. Isso vai parar ou vai continuar? Não, isso continua. O que, nesse caso concreto, recente, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, se deparou com um caso em que um membro do Ministério Público solicitou informações ao COAF sem ter um procedimento investigatório criminal formalmente instaurado. Certo. Foi em cima de uma notícia de fato. E o próprio Supremo Tribunal Federal já havia decidido anteriormente que há necessidade de ter um procedimento investigatório formalmente instaurado, um PIC ou um Sim. inquérito policial. E naquele caso não havia. Por isso que a investigação foi anulada. Então já ele não decidiu nada diferente daquilo que já havia. Ratificou o entendimento Ele do tribunal. ratificou o tema 990 do Supremo Tribunal Federal, que já previa exatamente a necessidade de ter uma investigação formal instaurada. O tema 990. Exatamente. Ah, agora está claro. Que é o correto, né? É o correto. É o correto. Ah, então tá explicado aqui. A impressão que dá é que o COAF não perdeu força com isso. Não, ao contrário. É preciso que sempre exista uma investigação formal instaurada. Eu defendo também esse ponto de vista. Então o COAF ele não pode simplesmente pegar uma lista de movimentações suspeitas, dar ao Ministério Público para ele instaurar uma investigação. Esse procedimento está incorreto. Não, não está incorreto. É assim que funciona. Isso tem previsão na própria lei de lavagem de dinheiro. E esse é o mecanismo de controle. Quando o Ministério Público recebe, ele tem que instaurar para apurar esses fatos, ele tem que instaurar uma investigação criminal formal. Ele não pode ser numa notícia de fato ou em qualquer outro procedimento administrativo. É preciso que haja uma formalidade. Mas o COAF também pode provocar o Ministério Público. O Alexandre foi membro aqui do Ministério Público de São Paulo, né? Sim, sim. Foi colega da sua época? Sim, foi. Eu sou um pouco mais antigo que ele, alguns meses mais antigo que ele. Você sabe que eu cheguei na minha época que publicava livros, eu fui em vários coquetéis lá na editora Atlas, com Alexandre de Sim. Moraes, ele era um escritor, né, de direito constitucional, a gente se encontrava por lá. Nunca esperava. Naquela época ele, bem diferente do que ele era hoje, inclusive tinha mais cabelo. E bastante, né? Bastante. Ele era. Eu até entendi, como é que ficou desse jeito assim? Sumiu o cabelo do homem, rapaz. Bom, mas vamos lá. Professor, que belo trabalho esse do Ministério Público, né? Então, e como é que é o nome do departamento? Você falou que é criado dentro do MP só para tratar do assunto lavagem de dinheiro?
nós temos um grupo de atuação especial de combate aos crimes econômicos. Tá. Chama-se GDEC. GDEC. Ah, vou pesquisar Ele mais. não tem exclusividade. O GAECO também investiga e processa crimes de lavagem de dinheiro. Mas nós temos uma especialidade no GDEC que normalmente investiga exatamente de trás para frente. Uhum. O que é isso? A partir do incremento, do enriquecimento das pessoas, se procura descobrir o que foi feito para gerar aquela riqueza desproporcional, né, por parte daquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, é o seguinte, o MP monitora um cidadão aí qualquer, um empresário que ficou muito rico e ostenta essa riqueza. Se tornou público que ele é muito rico. É só um reparo. O Ministério Público não investiga pessoas. Tá. O Ministério Público investiga fatos. 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 Não se elege pessoas para serem investigadas. Nós trabalhamos em cima de fatos. Fatos concretos, que tenham verossimilhança, indícios suficientes da ocorrência de crimes. Mas aí veio aqui uma dúvida aqui. Como é que o fato concreto chega ao MP? É através da polícia? Alguém que vai lá no balcão do MP denuncia? O MP, vocês mesmos identificam algumas situações e vão atrás? Então, são variadas as maneiras. Nós recebemos notícias de fatos que são trazidas por cidadãos, que trazem uma notícia de fato, um advogado, por exemplo, querendo apresentar uma colaboração premiada. Os órgãos de controle também municiam o Ministério Público com notícias de fato. No caso, o COAF. COAF, os tribunais de contas, Tribunais de Contas. as corregedorias internas, prefeitura, corregedoria do Estado, Receita Federal, Receita Estadual, os próprios promotores de justiça que atuam, vou te dar um exemplo, na Barra Funda, se deparam com um caso em que se tem notícia de empresas que são utilizadas por um grupo criminoso, né, como resultado do crime cometido. Inclusive eu falo para o Dulce assim, por trás de todo crime tem uma questão financeira envolvida. Exatamente, é isso. É isso. E aí? Nós tivemos um caso bem interessante. Isso, bons casos, E eu trabalhei nesse caso, um grupo de traficantes grandes que foram surpreendidos com drogas e o grupo ia além do tráfico de drogas, porque normalmente os traficantes, os grandes criminosos, eles não se dedicam a apenas um tipo de crime, né? É característica de uma organização criminosa a multidisciplinaridade. Isso. Ele comete vários crimes, né? Faz parte do esquema ilícito, dada a necessidade de você cometer a corrupção, né? E outros delitos que orbitam o crime principal, que é o tráfico de drogas. Certo. Muito bem, então eu trabalhei num caso em que os meus colegas trabalhavam no tráfico de drogas de um grupo de traficantes e se apurou que eles tinham uma academia de ginástica situada em outra cidade próxima de São Paulo. Era a maior academia dessa cidade. E nessa academia frequentavam juízes, promotores, advogados, né? É a academia mais bacana da cidade, né? Mais tecnológica, com piscina, aparelhos de primeira linha, e estava essa academia em nome de terceiras pessoas, parentes dos traficantes, né? Então nós passamos a investigar a partir dessa notícia, passamos a investigar a lavagem de dinheiro
que foi materializada nessa academia de ginástica. Então fizemos o sequestro, foi determinado o sequestro dessa academia, ela passou a ser gerenciada por um interventor judicial, um administrador que é a minha judicial. função. Que é a minha função. Exatamente. Então o juiz nomeou um advogado para fazer essa administração e processamos por lavagem de dinheiro esse grupo de traficantes. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então a coisa vem de tudo quanto é que é lado, chega no MP, Chega de variadas formas. de variadas formas. Agora, eu vejo muito operações que está envolvida a Polícia Federal, operações que está envolvido o Ministério Público de São Paulo. Como é que funciona esses temas? Isso aqui é de natureza federal, de natureza estadual? Teve esse caso agora da Faria Lima, das fintechs aí, que ficou os políticos aí dizendo, aqui é o Ministério Público do Estado de São Paulo, o outro lá dizendo que... Como é que é essa questão de dividir de quem é que fica na frente da investigação? Olha, a sua pergunta é interessante, né? Porque essa discussão ela é um pouco acadêmica, né? A gente já se deparou com esse debate, mas me parece ser muito simples a solução, porque a própria lei de lavagem de dinheiro define a competência. Quando a competência para o crime antecedente for da justiça comum, não for federal, ou seja, quando o crime antecedente não for de interesse da União, e isso não pode ser presumido, tem que ser comprovado, há um interesse da União, há um bem, o bem jurídico tutelado ali interessa à União, então o crime é da competência da Justiça Federal. Logo, quem investiga é a Polícia Federal, quem processa é o Ministério Público Federal. Diferentemente, se o crime antecedente não interessar à União, for da Justiça Comum, quem vai investigar pode ser a Polícia Federal, mas terá que enviar ao Ministério Público Estadual. De regra, é a Polícia Civil, é a Polícia Judiciária. Sim, Polícia Civil. Mas quem vai processar será o órgão encarregado perante a Justiça Comum, a Justiça Estadual. Então, mesmo que o dinheiro vá para fora do Brasil, como já aconteceu, né? No caso da Igreja Renascer, por exemplo, que é um caso que teve bastante repercussão, parte do dinheiro foi para fora do Brasil, foi para os Estados Unidos. Havia imóveis nos Estados Unidos. Não obstante a essa circunstância, né, de ter foi valores... o doutor que pediu a prisão lá da Bispa Sônia? O senhor que pediu que a justiça bloqueasse os bens, tudo? Sim. Eu fui um dos membros do Ministério Público que, diante das provas reunidas, que fizemos essa acusação e o pedido de sequestro de bens. Então veja que, mesmo tendo o dinheiro fora do Brasil, a competência foi do Ministério Público Estadual. E por quê? Porque os crimes antecedentes não interessavam à União. Não é? Deu para entender? Deu para entender, não, entendi. Tanto é que nessas operações que eu tenho participado, mais no âmbito federal, é explicado lá, não, aqui que veio uma emenda parlamentar para cá, então veio dinheiro para a saúde, dinheiro federal, então na prefeitura, por isso saiu da alçada do Ministério Público Estadual. Mas aí, esse da Faria Lima, eu vi que todo mundo queria ser o autor da situação. Por que aconteceu esse conflito aí? Por que a Polícia Federal e a Polícia Civil, o MP estadual e o MP federal, nesse caso, participaram conjuntamente, de uma certa forma? Que foi isso que aconteceu, né? Sim, na Operação Carbono Oculto, houve uma força-tarefa que foi... foi formada uma força-tarefa. Foi formada... Que juntou Polícia Federal e Polícia Civil. Exatamente. Então está explicado. Houve uma investigação conjunta de diversas forças e cada um dentro da sua expertise, né, que possibilitou uma atuação coordenada entre todos,
né, sem que se possa se estabelecer qualquer tipo de liderança, de subordinação, cada um dentro do seu eixo de atuação, né, e quando isso acontece, a prova fica muito forte, a Uhum. atuação do Estado fica muito forte, né? Então, por isso que nós tivemos muito sucesso nesse trabalho. Olha, realmente parece que foi um grande sucesso mesmo, bem cometido assim. Mas o Ministério Público de São Paulo é uma entidade muito respeitada. Assim como é todos os Ministérios Públicos em todos os estados, e quem está aqui em São Paulo a gente escuta mais a atuação do MP. Explique assim, para o nosso público aqui, o que é um PIC, que é o procedimento investigatório criminal que o Ministério Público faz. Que aí fica aquela situação, mas não é papel da polícia investigar, é também do Ministério Público. Como é que ficou essa questão hoje do ponto de vista da legislação? Os dois podem investigar, ou é a polícia, ou é o Ministério Público? Como é que o MP abre um PIC, um procedimento investigatório criminal? Olha, hoje é tranquilo o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o Ministério Público pode fazer investigações independentes. Sim. Hoje já não se discute mais, né, a legalidade do PIC, embora não esteja previsto expressamente no Código de Processo Penal, não há qualquer óbice na instauração de uma investigação independente por parte do Ministério Público de São Paulo, Uhum. do Ministério Público brasileiro. Nós temos uma resolução do CNMP que regulamenta Conselho Nacional do Ministério o Público. Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta como deve se dar esta apuração dentro do procedimento investigatório criminal, o PIC, e é uma normativa bastante restritiva, com várias regras, né? E o membro do Ministério Público tem que observar essa regulamentação, e não existe exclusividade, né? A investigação ela não é só da Polícia Judiciária. Então, O- só para Outros entender. órgãos também investigam. Só O para próprio advogado de defesa Sim, faz investigação. o provimento 188 Ele faz da OAB. investigação, não raro o advogado apresenta, né, depoimentos, documentos. Essa investigação também não é proibida, né? Investigação defensiva. O Banco Central faz investigação, né? As corregedorias internas fazem investigação, a prefeitura tem lá um órgão, o controle interno da prefeitura, a corregedoria faz investigação. Então, veja, quando existe uma ruptura da ordem pública, da ordem social, há necessidade de se apurar o fato, né? E de se restabelecer a paz. Então, quanto mais gente investigando, melhor. Mas Se isso ocorrer dentro do devido processo legal, né, eu não vejo problema nenhum que outros órgãos possam fazer essa investigação. então, agora você vai me tirar uma dúvida aqui. Obviamente, o MP está lá com o seu PIC investigando. Você falou, foi aprovado dentro do MP que aquele PIC seja instaurado. Ou seja, nenhum PIC sai ali só da cabeça do promotor. Ele, na verdade, ele segue uma série de regras, procedimentos, e aquilo está validado dentro do órgão MP, para que ele aconteça, correto? Muito bem. Aí, você falou assim, até o advogado investiga. Tem o provimento lá da OAB, o provimento 188, né, de 2018, que é o Instituto da Investigação Defensiva. Quando o advogado está investigando, que ele informa ao juiz que ele está fazendo a própria investigação, paralela do MP ou paralela da polícia. Hoje, essa investigação, que ele contrata um perito investigador, eu faço esses trabalhos de perícia investigativa. Quando isso acontece, é respeitado esse trabalho do advogado? Hoje o delegado de polícia respeita a investigação do advogado, porque existia-se um receio que amanhã o advogado pudesse ser acusado de estar obstruindo a justiça. Está tendo esse tipo de conflito. Não, ele está tentando buscar provas que ele entende que a polícia não investigou direito
ou não investigou da forma que deveria ser investigado, na visão dele, defensor, e ele quer produzir essa prova para apresentar no processo. O MP e o sistema judiciário valida essa prova judicial? Tem aceitado esse tipo de investigação? Olha, não tem como eu dizer que isso vai ser sempre possível. Vai Uhum, depender do tipo de investigação certo. que for desenvolvida, Aham, né. O investigado, ele pode apresentar a sua tese de defesa e pode apresentar documentos, não. uhum, E para chegar nesses documentos, ele pode desenvolver ali, né, as suas atividades e buscar os seus elementos de provas para aparecer no inquérito policial ou no processo crime. Se tudo isso for feito dentro da estrita legalidade, não há por que não se aceitar, sim. né. A valoração desses documentos, eles vão se dar dentro do conjunto probatório, que poderá até convencer o promotor de justiça que não está atrelado, né, a uma acusação implacável. Se Uhum, se verifica que o réu, através da documentação apresentada, seria impossível ele praticar aquele crime, certo. por exemplo, traz uma prova de um álibi, dizendo que ele estava em outro lugar, naquele dia, naquele horário, o promotor se convence disso e verifica que houve um engano, houve um equívoco, o promotor vai pedir absolução, né? Ou uma tese de legítima defesa, eu não vejo problema com isso, né? Eu já me deparei com essa situação por diversas vezes no Hum, tribunal do júri, onde eu trabalhei durante muito tempo, em Campinas, em Limeira, na região de Presidente Prudente, e ali me deparei com várias provas apresentadas pelo advogado de defesa. Então, não vejo nenhum problema no fato do réu apresentar por meio do seu advogado elementos de provas. É o mas dia a dia nosso. mas sempre nos autos, né? Por exemplo, o Ministério Público é aberto, por exemplo, o advogado quer audiência com o MP para apresentar um resultado da sua investigação preliminar, alguma coisa desse tipo assim. Isso é possível ou seja, tem sempre que ser apresentado diretamente nos autos? Sempre nos autos, sempre Uhum. nos autos, mesmo porque se não for nos autos não gera efeito. Não, eu digo assim, porque às vezes está ocorrendo uma investigação na polícia e quando há essa investigação já tem um juiz provento ali e o Ministério Público está acompanhando aquela investigação. Então, antes que vire denúncia, é possível a outra parte fazer a sua contra-investigação e convencer o MP de não denunciar Ele precisa juntar essas provas nos autos nos autos. do procedimento investigatório, seja no inquérito policial ou no PIC, para que Certo. isso gere efeito e possa convencer o promotor de justiça. Tá. Tem Hoje que. isso é muito comum, inclusive para colaboração premiada, É. né? O advogado procura o promotor de justiça, eu já fui procurado várias vezes pelo advogado de um dos investigados, querendo trazer mais provas inéditas para convencer o promotor de justiça que o caminho correto da investigação é um determinado, né, caminho diferente daquele que o promotor vinha tendo, a fim Certo. de atingir os verdadeiros responsáveis, né, e o Certo. colaborador poder ter uma imunidade processual. Então, Certo. isso é comum, isso já aconteceu várias vezes, sobretudo em investigações de No, organizações criminosas. no próprio movimento, no próprio instrumento do PIC, né? Isso, ou no PIC Porque ou no inquérito policial. Isso, porque nesse momento, para que o nosso público entenda, não há a denúncia, ainda não há o processo do Ministério Público contra aquele réu. Ainda está numa fase investigatória. Então, pode ser que se o réu não, o investigado, vamos dizer assim, encontre elementos de prova que mostrem que está equivocado algumas afirmações, algumas constatações preliminares, talvez aquilo nem vire uma denúncia de fato. Seria isso? Sim, Estou falando assim no ambiente do PIC. Porque, para que o nosso público entenda, o PIC é um inquérito do Ministério Público.
e tem o inquérito da polícia. São duas coisas diferentes, mas que no final das contas alimentam o mesmo objetivo, que é Perfeito. fazer uma denúncia daquele indivíduo. Fiz a análise correta? É isso, é isso. Ah, O advogado de defesa pode subsidiar a investigação com seus elementos de provas. certo. Na medida em que a investigação avança contra o investigado, tolhendo-lhe direitos, né, aumenta, né, a importância do investigado contribuir para a prova. Certo. Né? Antes, muitas vezes é difícil porque o investigado sequer sabe que ele tem esse status dentro de uma investigação. Pois Né? é. Apenas quando o Ministério Público se aproxima, né, e por estratégia isso acontece geralmente ao final da investigação, porque primeiro cuida-se de da formação de um contexto probatório forte para depois fazer essa aproximação. Feita essa aproximação, o investigado vai ser ouvido e quando ele é ouvido, ele tem a oportunidade de apresentar a versão dele. Porque, na verdade, a gente vê o seguinte, né, que existe um PIC, que é um procedimento investigatório criminal do MP, e eu vou me defender. Enquanto estou sendo investigado, então eu vou mostrar que essa linha de investigação, esses possíveis delitos, não foi assim que aconteceram. Então, aí é que entra o provimento 188 da OAB, que fala da investigação, advocacia investigativa, investigação defensiva, acho que esse é o nome. E aí, nesse momento, eu tenho atuado bastante como perito investigador, para tentar construir essa prova, tentar convencer o promotor que aquilo não esses elementos não são exatamente dessa maneira que está sendo mostrado, para evitar o processo de denúncia. Porque se nada for feito, é quase que certo que será denunciado, para se defender dentro de um curso de um processo. Aí já é outro aspecto mais complicado, a coisa... A investigação do promotor de justiça, ela é objetiva, né? Ela apura fatos e o promotor não tem vínculo com uma acusação. Se ele se convence que há ali pouca prova ou que a pessoa não contribuiu, não é responsável, o promotor não vai oferecer essa acusação. Ele só vai oferecer a acusação, sobretudo nos PICs, quando ele estiver muito convencido, né, da responsabilidade criminal. Geralmente o promotor não entra para perder. Né? O promotor entra para ganhar. Entra porque está convencido. Né? Se ele não está convencido, ele posterga o oferecimento da acusação até ter um conjunto, um contexto probatório forte. Né? Senão, é melhor não iniciar, não deflagrar a ação penal. Gastar energia, recurso público. Isso. Os PICs são presididos pelo próprio promotor de justiça, que zela, então, por isso. Eu mesmo já tive vários PICs que foram arquivados. Eu mesmo pedi o arquivamento, porque não consegui me convencer. Esse é o dia a dia nosso. E muitas vezes me convenci e fiz a acusação e obtive êxito na condenação dos responsáveis. Todos esses aspectos que eu falo aqui, só para deixar claro, eu estou tentando levar tudo para o lado da lavagem de dinheiro, porque envolve elementos financeiros, provas, contraprova, de tudo quanto é que é jeito, porque tem um caso aí que eu participei, que no PIC estava dizendo o seguinte, que a pessoa subtraiu tantos R$ 1.000 de uma conta no dia tal. Só que quando eu fui periciar, eu descobri que isso não aconteceu. O que aconteceu foi que, naquela data, no processo, foi apresentada uma lista de valores que mereceriam ser explicados. Isso não quer dizer que aqueles valores foram subtraídos, mas mereceriam ser explicados. Isso estou falando dentro de uma recuperação judicial, um fato que aconteceu.
Aí depois eu consegui esclarecer que todos os valores que lá estavam lançados daquele item não era efetivamente subtraídos da conta da empresa, então por isso não sustentaria. Mas se a pessoa não faz essa defesa técnica, o promotor, pelo que escreveu, já estava convencido que era, por algum motivo, porque ele se baseou no relatório de um administrador judicial. Então, e estava equivocado o relatório do administrador judicial. Aí você vê o quanto que esse trabalho é complexo e detalhado e a gente tem que tomar cuidado com ele. Sem dúvida. A investigação de lavagem de dinheiro é uma investigação muito bonita, né? Muito bonita. Eu gosto. E ela se pauta nos detalhes, né? São os detalhes que vão fazer a diferença, né? É uma investigação onde se exige paciência, perseverança, né? E é no detalhe. Você não pode desprezar nenhum detalhe, né? Acreditar que vai aparecer a origem ilícita ou descobrir o que foi que aquele grupo criminoso, vamos dizer assim, fez para conquistar aquele patrimônio. É aquele negócio, siga o dinheiro, né, doutor? Siga o dinheiro. Tem que seguir o dinheiro. Então, o sujeito ganha na loteria esportiva várias vezes, comprando bilhete premiado para lavar o dinheiro, Aquele e você deputado. tem que descobrir o que ele fez lá atrás para justificar todo o dinheiro ilícito, desproporcional que ele tem. Então, é uma investigação bonita. Nós tivemos o caso do deputado João Alves. Não, tem vários Tem casos. vários? Eu nem pensei nele. Mas o deputado João Alves que Existem- ganhou não sei mais de 100 vezes na Mas loteria. existem vários casos como esse. Sério? Essa é uma tipologia de lavagem de dinheiro bem interessante, né? A compra de bilhete premiado. Mas hoje, uma vez que a pessoa já ganhou o bilhete, por que ela vai vender o bilhete? Que tem Ah. gente que vende? Tem gente que vende. É sério? É. Mas se eu ganhei, eu vou lá receber, por que eu preciso vender meu bilhete? Você vende dentro de um esquema criminoso. Você não vende pelo valor que você ganhou, né? Então, é um esquema interessante. Alguém descobriu que você ganhou É uma e antes de você ir lá receber o prêmio, você fala assim, ó, mas o prêmio hoje da loteria, ele não é nominal no CPF? Não está vinculado no CPF? Mesmo assim, existe esquema. É sério, é isso mesmo? É uma tipologia, está meio fora de moda, mas é uma tipologia recorrente em lavagem de dinheiro. Está nos manuais aí de lavagem de dinheiro essa tipologia. Olha só, vivendo e aprendendo. Eu pensei que isso era um golpe, era ultrapassada essa questão do bilhete premiado. Não, eu mesmo já tive casos grandes onde uma das maneiras de se lavar dinheiro foi a compra de bilhete premiado. Lógico, é porque eu, como matemático que sou, eu digo o seguinte: é possível você fechar o jogo? É possível. Você pega lá, um exemplo, você pega lá 50 milhões, joga toda a loteria que ele vai vir 40 milhões, vai vir 45, mas vem 45 livre. É possível isso acontecer. Matematicamente isso é possível. Agora, antes isso fazia porque você jogava e não se identificava. Mas hoje, cada bilhete que você joga, você tem que colocar seu CPF. Haja CPF para jogar esse dinheiro. Tem que ter uma organização muito bem estruturada de pessoas para fazer jogos com aquele dinheiro de terceiro que está lavando para voltar em premiação, que junta-se tudo. Nossa, isso é uma engenharia financeira grande. Mas existe. Porque eu estou falando hoje, 2026. Sim. Tá? Antigamente não, o cara ia lá pegar o bilhete e falar, Era mais chegou fácil, tanto. né? Era mais fácil. Não tinha, o bilhete não era nominativo, Ao portador, né? não era o portador. E hoje quais são as limitações que você acha e desafios que o Ministério Público tem para vencer? Quais são os principais desafios hoje? Você falou que a tecnologia está ajudando os criminosos. Seria a tecnologia hoje um desafio? Sem dúvida que a tecnologia ela favorece muito mais o criminoso do que o
o órgão público encarregado da investigação. Isso é engraçado que o Ivanei Castro falou a mesma coisa. Ele falou que hoje a tecnologia ajuda mais o criminoso do que a polícia. Não tenho dúvida disso. Mas eu considero o nosso ordenamento jurídico, penal, processual penal, muito bom. Muito bom. Nós temos um acervo de leis e de regras penais e processuais suficientes para o enfrentamento à criminalidade, principalmente econômica, organizada. Nós temos um conjunto de leis muito forte. Recentemente, a lei antifacção, né, recentemente aprovada neste mês, né? Esqueci o número dela, é tão recente que eu esqueci o número dela. É aquela que o deputado Derrite foi lá atrás, Exatamente. saiu do mandato de secretário e foi lá defender. Exatamente. É uma legislação muito boa, né, que traz um instituto novo, muito importante, que é a lei, a regra da ação civil de extinção de domínio. Através da ação civil de extinção de domínio, independentemente da sorte da ação penal, busca-se o perdimento de um bem que estiver atrelado, relacionado com alguma atividade ilícita. Ah, tá. Então, Pegar os bens e transformar em dinheiro para ser aplicado em alguma, para o governo aplicar em alguma coisa social? Não. A ação civil de perdimento, de extinção de domínio, né, ela prevê a possibilidade de, através de uma ação civil, não uma ação penal, através de uma ação civil de perdimento de bens, eu vou demonstrar que aqueles bens postos em causa, né, que eu vou indicar quais são, estão atrelados a uma atividade ilícita. Foram instrumentos ou, de qualquer forma, estão relacionados com uma atividade ilícita. E vou buscar o perdimento daqueles bens, dado o desvirtuamento, o desvio de finalidade que se operou naquele bem. Um imóvel, uma aeronave, imagina, para facilitar, um helicóptero, né, onde eu não consegui responsabilizar o autor do fato ilícito porque ele morreu. O autor do fato morreu. Então ele não teve o édito condenatório. Certo. Eu não vou poder operar ali o confisco de bens. Certo. O bem é devolvido aos familiares daquele réu. Mas nesse caso você vai fazer uma ação civil pública. Eu faço uma ação civil de extinção de domínio, através da qual eu vou demonstrar o atrelamento daquele bem a atividades ilícitas e vou buscar o perdimento daquele bem a favor do Estado. Então é um instrumento novo, né, um instituto novo que vem nessa lei e que traz mais uma ferramenta que vai ser muito bem utilizada pelos órgãos encarregados da persecução penal para combater e asfixiar o poderio financeiro de organizações criminosas. Eu já fiz esse tipo de... fui pegar bens e, no meu caso, eu levava os bens para leilão. E o dinheiro ficava depositado numa conta judicial. Eu vejo que muitas operações aí, os investigados ficam impedindo dos bens serem transformados em dinheiro. Eu acho que não é muito inteligente, porque se ele está respondendo um processo judicial, está preso, está numa disputa judicial e o bem está lá se depreciando, falando no caso de veículos, essas coisas assim que sofrem depreciação, fica ali dentro de um depósito, é mais inteligente, penso eu, que aquele bem seja vendido, comercializado e o dinheiro fique depositado em juízo, que caso ele amanhã, no futuro, venha a ser inocentado, ele pega de volta esse dinheiro. Sim. Mas eles ficam recorrendo para não fazer isso, para não vender o avião, para não vender a aeronave, e aí aquilo lá fica sem manutenção, fica sem utilidade, que não pode utilizar, está bloqueado. Não é pior, é melhor que levasse logo
transformasse aquele dinheiro, mesmo que o dinheiro de imediato não fosse disponibilizado para uso, mas que ficasse ali depositado em juízo, pelo menos sabe-se. Eu não sei qual é a estratégia de defesa, É, né? Respeito a estratégia de defesa, mas o CNJ, Conselho Nacional de sim, Justiça, já há CNJ, muito tempo recomenda a venda antecipada dos bens sim. no eixo de atuação da lavagem de dinheiro, e agora a lei antifacção também prevê expressamente a possibilidade de se determinar a venda antecipada de bens. Aliás, é prioridade, né? Prioridade, para não perder o valor Exatamente, comercial do bem. exatamente pela possibilidade do bem perecer, né, e se É, deteriorar em prejuízo do próprio investigado é. que pode reaver os valores correspondentes se ele for absolvido. Tá. Uma perguntinha já chegando finalmente aqui, mas é o seguinte, depois você vai falar daquela novidade aí, que é a questão do curso lá de mestrado. Mas uma outra questão aqui, que eu ia perguntar é o seguinte, o quanto que é importante nessas investigações de lavagem de dinheiro você construir corretamente a cadeia de custódia dos fatos? Isso é uma coisa que é importante considerar Cadeia de custódia da prova. da prova. Sim, é exigência da lei, né, ser observada a cadeia de custódia para que haja integridade naquele elemento de prova, sem o que não é possível se considerar a prova obtida. Vai depender muito do caso concreto, né? Não é porque não se observou uma cadeia de custódia que eu, à partida, digo que aquela prova não gera nenhum efeito. Uhum. É preciso verificar caso a caso Caso a qual caso. foi o descumprimento e qual força aquela prova obtém dentro daquele contexto. Não é possível de véspera dizer que em todos os casos haverá a ineficácia daquela prova. É porque eu tenho uma experiência de um caso em que uma operação inteira foi anulada, deu até 5-0 no STJ, porque entendeu-se que a prova que deu início a toda a investigação foi uma prova adquirida de uma forma irregular, embora a prova seja verdadeira. Mas depois, até aqui no TRF3, o desembargador do caso deu continuidade à operação por outras provas, mas aquela foi invalidada pelo STJ. Se tivesse só aquela, a operação toda tinha voltado para a estaca Entendi. zero. Aí, mas como a investigação seguiu e abriu-se, encontrou-se outros ilícitos, outras provas, aí ele resolveu manter a operação por conta dessas provas novas. Então, ou seja, eu entendo que essa preservação, a forma que a cadeia de custódia das provas que deram origem a toda a investigação, elas têm que ter sido feitas de uma forma muito regular para que amanhã não seja contestado. Eu estou enganado. Não, é isso mesmo. As nossas investigações são muito maduras, né? Os GAECos nossos têm uma atuação assim, de excelência. É muito difícil, GAEC é onde está o nosso promotor Lincoln Gaquia? sim, sim. Ele está no GAECO. É muito difícil encontrar um desrespeito à cadeia de custódia na coleta de uma prova, né? Nós temos muito cuidado com isso, né? Então, sim, eu não vejo dificuldade em observar a cadeia de custódia em cada coleta de prova que nós fazemos. Certo. Mas é uma coisa que eu sempre, quando eu estou assessorando alguns advogados, olha direitinho se a cadeia de Claro, custódia foi preservada. Pelo menos, eu não estou falando dentro do MP, eu estou falando dentro da própria delegacia, nosso processo investigatório. Felizmente, todos têm que cumprir a lei, inclusive quem investiga. claro. Doutor, olha, está chegando aqui ao final aqui, e aí eu tinha que falar aqui de um tema, né, que é o impacto e a percepção da sociedade que ele tem com relação ao trabalho do MP. Aí eu acho que isso aqui vai de encontro a essa novidade que você está trazendo aqui para o mercado, que é esse curso de mestrado, que é em Direito Penal
e econômico, ou seja, as pessoas são condenadas por conta de crimes econômicos. Acho que esse é o foco. Então, explique para nós o que é esse mestrado, por que ele é importante, por que eu estou achando maravilhoso. Professor, a lei antifacção, ela traz uma série de medidas que o juiz pode adotar com relação a pessoas jurídicas que são utilizadas dentro de um esquema ilícito. Certo. O afastamento das pessoas físicas, a nomeação de interventor, a determinação de que elas não participem de certames públicos, as quebras de sigilo, enfim, uma série de medidas contra as pessoas jurídicas, numa espécie de medidas assecuratórias contra as pessoas jurídicas. Isso, pela primeira vez, a gente verifica numa norma, né, de direito penal e processo penal, o reconhecimento da importância e a influência da economia na prática de crimes. Todos os casos mais importantes, mais complexos que nós temos hoje, dentro do fenômeno da criminalidade, sempre passam por o uso de empresas e de mecanismos do circuito econômico financeiro. E não é fácil lidar com esses conceitos. Nós nos deparamos com conceitos novos que desafiam o direito penal clássico, que desafiam o direito penal fincado nas linhas tradicionais do direito penal. Certo. O direito penal econômico traz uma série de desafios, por exemplo, o nexo causal, né, para responsabilizar os verdadeiros responsáveis por um dano. Então, o direito penal econômico, hoje, ele é fundamental para a atuação do Ministério Público. Esses grandes casos todos desafiam o direito penal, é preciso entender minimamente do circuito econômico-financeiro, da prevenção, da integridade, do uso dos meios de circulação financeira, Funcionamento de empresas, a recuperação. Então, há uma série de assuntos que estão dentro daquilo que nós chamamos de direito penal econômico. Certo. Cientes da importância desse tema, nós, juntamente com o European Institute, nós criamos um curso de mestrado em Direito Penal Econômico, no qual nós reunimos grandes especialistas no assunto, professores que integram a magistratura, o Ministério Público paulista, do Paraná, do Rio de Janeiro. Trazemos professores experientes, não só porque lecionam e estudam, mas porque atuam na prática, porque tem uma atuação prática muito forte nesse assunto. Então, reunimos um corpo de professores altamente qualificado e num curso híbrido que funciona tanto via remota, as aulas são gravadas, você assiste quando você tem disponibilidade dentro de um prazo razoável, como também aulas presenciais e aulas virtuais, síncronas e assíncronas. Então, há um conjunto de regras, dentro do mestrado que favorece o interessado a concluir um estudo muito bacana. Eu recomendo, sou o coordenador científico desse curso, o curso vai indo muito bem. Nós vamos deixar aqui o link do curso para quem quiser se inscrever, o site, tudo. Depois eu vou pedir para a produção colocar tudo aqui que tiver sobre o curso, que eu achei uma ideia fantástica, Direito Penal Econômico. Sim, hoje o grande desafio do operador do direito para o advogado, para o promotor, para o delegado de polícia, para o estudante de direito que está na faculdade, ele se depara com grandes casos. Esses casos, eles estão dentro daquilo que a doutrina chama de direito penal econômico.
Mas eu vou sugerir no futuro aí colocar uma disciplina lá de perícia investigativa para mostrar como é que o perito olha os buracos que ele vê na investigação. Então, dentro do mestrado em Direito Penal Econômico, nós temos uma disciplina sobre criminologia, para entender o comportamento do agente criminoso, do colarinho branco, a psicologia do crime. Nossa. E também temos uma disciplina relacionada com os meios investigatórios, né? Que é exatamente isso, né? Os meios especiais de investigação. Então acho que estaria dentro desse contexto aí dessa disciplina. Legal. Doutor, olha, a conversa aqui foi muito boa. Doutor Arthur Pinto de Lemos Júnior, quantos anos de Ministério Público, doutor? Eu tenho 35 anos de Ministério. 35 anos de MP. Completados essa semana. Nossa! Bastante tempo. É uma história, viu? É uma vida, né, dedicada a uma instituição. Olha, está de parabéns. Grandes nomes passaram pelo Ministério Público, você falou no início da nossa conversa, o ministro Herman Benjamin, o próprio ministro Alexandre de Moraes e outros mais, né? Mas nós tivemos um governador que foi procurador aqui, não foi? O Fleury? Sim. Foi procurador do Ministério Público. E tem uma escola de grandes nomes desse país que ocuparam grandes posições estratégicas no país. Olha, foi uma aula aqui para o nosso público. E eu deixo aí, se você quiser fazer aqui as suas palavras finais, para deixar aí para o nosso público aqui, foi um prazer. Espero voltar aqui em outro momento aqui para a gente debater outra situação que o Ministério para estar envolvido. Obrigado, professor. Eu quero agradecer a você, a toda a sua equipe, a oportunidade de estar aqui, de falar da instituição que eu dedico a minha vida a ela, né, que é o Ministério Público. Eu amo o que eu faço. Embora seja procurador de justiça criminal, hoje sou subprocurador de justiça de relações institucionais no Ministério Público de São Paulo, mas meu sangue é de promotor de justiça, né? Eu gosto de atuar na linha de frente, eu sou chão de fábrica, né? Eu gosto de estar perto ali dos colegas que atuam e fortalecer a atuação deles, e gosto muito dessa área da lavagem de dinheiro, que é onde eu me dediquei grande parte da minha carreira, e por isso acabei usando essa experiência para coordenar cientificamente o curso em Direito Penal Econômico, no qual eu fico à disposição para dar mais informações a você e a todo interessado. Não, pode deixar tranquilo, já está autorizado aí, minha equipe divulgar o curso de Direito Penal Econômico em todas as nossas redes sociais, fazer toda a propaganda necessária aí para que a gente possa divulgar. O conhecimento é sempre algo que a gente tem que buscar, e eu, como professor que sou, eu gosto, tudo que é informação, que é conhecimento, é o que mantém o ser humano vivo, é o que mantém o ser humano ativo, é o que faz a gente se tornar jovem, que a gente está atualizado com aquilo que está acontecendo hoje. Concordo. Não adianta você ficar preso no que já foi, nós temos que estudar aquilo que está sendo e o que será. Concordo que é totalmente. Para a gente estar sempre à frente das situações. Então, isso para aí. mim, maravilhoso, foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Eu vou me despedir aqui e convidar você a curtir aqui o nosso podcast, compartilhar, se inscrever aí no canal, indicar para os amigos, e sempre vamos trazer pessoas do nível do procurador aqui para estar no nosso programa aqui. E até uma próxima episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso.